Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Muito feliz, muito empolgado para mais essa segunda-feira. Toda segunda-feira, 10 da manhã, solto o podcast. Não sei que dia que você está assistindo ou ouvindo, mas eu tenho certeza que não vai ser diferente das outras semanas, onde a gente foi extremamente edificado nessa mesa de comunhão, de unidade, de inspiração, de testemunho. E eu estou muito feliz com o meu convidado. Vou te falar, daqui a pouco eu vou te falar. Você já sabe quem é que você clicou, né? Mas, foi suadeira aqui, para trazer. Vamos embora, podcast de hoje. Meu amigo, Juliano Som. Fala, Douglas. Fala, galera. Obrigado. Pois é. Obrigado por você estar aqui. Eu te dei um trabalho, né? Deu um trabalho. É a primeira vez, gente. É a minha primeira vez num podcast. E que primeira vez, né? Poxa, né? Com você. Privilégio, querido. Obrigado. Mas, assim, muita gente eu não consigo marcar às vezes, mora muito longe, muita agenda e dificuldade. Sim. Mas você estava mais assim Tô mais perto, mas... São coisas minhas. Mas não sente confortável, assim. Eu, na verdade, Douglas, eu sou uma pessoa muito reservada e tímida. É mesmo? Muito tímida. Se alguém me dissesse na minha juventude, na minha adolescência, que eu ia ser um comunicador, que eu ia falar para muita gente, porque naquela época, para mim, 2, 3 pessoas era uma multidão. É mesmo? Eu não conseguia falar, eu suava como eu estou suando agora. E aquilo que eu vejo acontecendo hoje, para mim, é surreal quando eu olho para trás. E a gente é levado a se lembrar dessa graça do Senhor que nos expande. Exato. Que faz a gente crescer nos nossos desafios, naquilo que Ele coloca diante de nós. E sabe algo que tem sido ministrado, né, recentemente, é sobre essa questão do envio, né, de Deus te chamar para algo. E você vê assim, Moisés, ele identificou que ele tinha alguma coisa nesse plano de Deus para libertar Israel, tal. Ele identificou. E aí ele quer ser o libertador. E aí ele vou fazer, e aí ele vai no braço dele. Né? E ele mata ali o egípcio e tudo aquilo. Aí ele fica 40 anos no deserto. E quando Deus então chama ele, vamos, você vai ser o libertador. Aí ele fala assim, agora eu não quero não. É como se Deus estivesse dizendo, agora então você está pronto. Porque agora não vai ser na sua força. Pois é. Agora vai ser através da sua fraqueza, né? Na minha força. Então... Eu lembro lá atrás, quando veio a convicção do chamado, não teve como... Eu vibrei. Uau! Deus me quer, Deus quer me usar, Deus quer me enviar. A gente vibra, né? Mas depois vem aquela hora que a gente olha pra gente, vê quem a gente é e olha o meu passado. Né? Eu me lembro da minha primeira viagem missionária. Era recém-convertido, fui lá para os Ribeirinhos, no Amazonas, e a missionária Luísa, né, se eu não me engano, ela me deu uma oportunidade para trazer ali uma devocional. Eu me lembro que eu suei, que eu fiquei ali, que eu busquei, que eu orei. Né, e quando eu fui compartilhar, não foi algo fluido. Né, não foi. Né? E isso me leva também a me lembrar de uma outra ocasião, ali com a juventude, né, na nossa comunidade local, sendo ali levantado para ministrar para a nossa juventude. E eu me preparei, eu orei, eu busquei, eu fui lá e eu trouxe uma palavra para eles. Eu me lembro que nos primeiros minutos eu paro, eu dou uma congelada, né, eu olho assim para o chão, eu dou 3 tapas, 3 palmas, digo... E fala comigo mesmo, né? Os jovens ali, eu paralisado, vai dar certo. Vai dar certo. E saiu no microfone, não? Não, eu me perdi. Não, eles viram, eles ouviram o que eu falei. Aí depois um jovem, né, depois do final do culto, ele assim, põe a mão nas minhas costas e ele dá 3 tapinhas assim, não, vai ficar tudo bem. Mas de novo, né, a gente vai se entregando e o Senhor vai nos expandindo. Ele com vai, certeza. Né? O seu nome,
Juliano Som. Sim. E é muito comum, né? Um coreano ter Som, né? Porque eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e eu tinha um amigo lá, isso há 17, 18 anos atrás, e era Jay Sun, né? Sun também. Sim. Que era um amigo que também estava fazendo intercâmbio, um coreano. Tá. Por que o Som é filho? Significa filho ou não? Não. Ele tem a sua... Ele tem o seu... Na verdade, ele vem de um caractere chinês, na verdade, né? E Som, ele não é dos sobrenomes mais comuns. É claro, tem bastante Som, mas o que é mais comum, como você mesmo já deve ter ouvido, são os Kins, os Parks, né? Então é como sobrenome. É um sobrenome. Porque, por exemplo, na Copa da tinha Silva. bastante, né? Som. É o da Silva. É o Som Oliveira. da Silva. Então... Legal. Entendi. Eu achei que era como se fosse como filho, né? Ou algo assim. Não tem esse sentido. No inglês ele tem, né? Mas não no coreano. Muito bom. E você vem de família coreana, né? Sim. E você disse para mim até agora no almoço, você nasceu no Brasil, mas a sua família nasceu... A minha mãe, ela é uma refugiada da Coreia do Norte. Ela, inclusive, não foi todo mundo que conseguiu fugir. É mesmo? Eu tenho parentes lá, tenho tios, que eu não sei se estão vivos. Estão vivos né? ou não. Não há contato nenhum. Não há contato. Ela fugiu. Assim, é um filme. Ela me conta que ela estava com a avó, né? A minha mãe. Aliás, a minha mãe estava no colo da minha avó. Então ela era criança. Ela era criança com o meu outro tio em cima de um trem e embaixo tinha soldados norte-coreanos e consegue passar por um túnel. Então eles não sabiam, ela estava em cima. Tinha um grupo, né? E eles conseguem fugir então para o sul e depois de um tempo eles vêm para o Brasil. Né? Eles vão para a Coreia do Sul. E da Coreia do Sul vem para o Brasil. Como refugiados. E aí meu pai e minha mãe se conhecem no Brasil. Ok. E aí eu E nasci. o seu pai, um brasileiro ou também? Não, ele é sul-coreano. Sul-coreano? Ele é sul-coreano. E olha só, um filme. Pois é. Mas a sua mãe tem lembranças da Coreia do Norte? Não. Tem algumas. Ela tinha quantos anos? Ela tinha por volta de 5, 6 anos. Então, tinha né? um pouco de lembrança. Tinha algumas lembranças, sim. Do frio, das dificuldades. Até mesmo quando ela foi para o sul. Sim. Ela conta... Porque pouca gente sabe, na verdade, que na metade do século passado, a ONU considerava as Coreias, né? A Coreia como o país mais pobre do mundo. Inclusive, tem organizações que hoje são muito famosas, por exemplo, como a Compassion. Ela nasceu na Coreia, nasceu por conta da pobreza, das demandas sociais naquela época. Meu Deus. Aí a minha mãe conta algumas coisas que ela viveu, das necessidades. E ela foge da Coreia do Norte por causa realmente desse governo... do regime, sim. Ditador e tal. Isso. Uau. Isso é muito forte, né? O meu pai esteve lá na Coreia do Sul e o Tiago, que é presbítero comigo, que também foi para a Coreia do Sul, e ele conta desse sentimento da igreja, né, sul-coreana de interceder, né, pela Coreia do Norte, e interceder para que caia, porque muita gente vê eles em guerra ou como se fossem inimigos, mas é como você disse, são parentes. Eu morei um tempo na Coreia, né, de 93 a 98. Você tinha quantos anos? Em 93 eu tinha 19. Tá. Né? E aí eu me lembro que tinha um programa muito famoso que registrava o momento do encontro, porque às vezes uma família conseguia fugir pela China e depois na Coreia do Sul recebia e registrava-se então o momento do encontro das famílias. O drama hoje, o dorama, né, tá muito em alta, né? A novela coreana. A novela coreana. E uma característica... E eu aprendi a assistir, na verdade, o primeiro dorama que eu assisti foi na pandemia. É mesmo? E a gente acaba de chorar, né? Sabem fazer. Sabe fazer a gente chorar, né? O drama... É que a história, o drama tá no povo, né? Tá no povo, né? Mas era um programa muito assistido. Onde você vê ali irmãs, irmãos que não se veem há 30,
né? 40 anos, ou E não pais sabe se tá até. vivo, né? Não sabe se está vivo. Alguns anos atrás, eu lembro que assisti um episódio do MasterChef da Coreia. Né? E ali uma refugiada norte-coreana chegou até as finalistas, né? Até os finais. E, num determinado momento, ela apresenta um prato e a pessoa pergunta, né? O jurado pergunta, por que esse prato? Aí ela conta, né? Que era um prato que o pai dela mais gostava, né? E ela conta que no dia que eles iam fugir, ou na verdade no dia anterior, né? Era a celebração do Ano Novo, né? Lá da Coreia. E ela comeu muito, fazia 10 dias que ela não comia, né, passando fome. Então ela comeu, né, e ficou muito cheia. E eles iam fugir no dia seguinte. Aí no dia seguinte, na hora da corrida, porque ela estava muito cheia, ela não conseguiu correr. E aí a polícia estava chegando. E o pai, para que ela não fosse pega, ele se entrega. Cria ali uma distração e ela consegue fugir. E ela conta que fazia 16 anos que ela não via o pai, né? E aquele prato era um prato que o pai gostava, imagina. Eu entendi. Entendeu? Então, o drama, né? Você falou, É uma realidade. O sofrimento, sim, né? Sim. Muito presente, né? É. E é lindo porque hoje, assim, a Coreia tem sido uma exportadora de influência, de entretenimento, né? De música. Pois é, quem diria Quem diria, né? que faz pouco tempo era o país mais pobre do mundo e Você hoje... diria quantos anos A gente está falando de 70, 80 anos, né? Então é uma geração... E um país que viveu alguns avivamentos, né? Sim. Faz pouco tempo celebrou-se os 100 anos da presença do Evangelho na nação. Primeiro, o Evangelho entrou pela Coreia do Norte. Né? Sério? Primeiro, os pastores missionários presbiterianos foram os primeiros que chegaram na região norte. E o regime empurra para fora e acaba passando, então, para o sul. E o sul abraça assim, de tal forma, a gente sabe, né? As maiores igrejas, os maiores seminários, enfim. Eu me lembro que naqueles 5 anos que eu morei lá, eu ainda não conhecia o Senhor. E eu pegava um táxi, o taxista... Quando você ficou lá, você não... Não, eu não conhecia. Okay. Eu conheci o Senhor na volta. Uhum. Mas eu lembro que eu pegava um táxi ali, eu pegava um ônibus, eu sentia essa presença. As pessoas falavam de Jesus para mim. É mesmo? É. Mas foi só quando eu voltei para o Brasil, então, que... Eu quero saber da sua conversão. Tá. Mas uma dúvida. Fala-se exatamente a mesma língua e realmente só vai perceber através de um sotaque como alguém do Brasil do Norte. Alguém do Brasil exatamente. do Sul. A mesma coisa. Okay. O nosso sotaque paulista, do Rio Grande, do Nordeste, mas é o mesmo coreano. Entendi. Muito interessante. E há uma grande intercessão. Até me falaram de até muitos se organizando financeiramente, crendo no dia em que vai cair esse muro, né, de separação. Há um clamor. Para que possa até já atender a demanda que vai ter lá dentro. Sim. Né? A gente, quando o muro cair, a gente está na expectativa de encontrar ali uma igreja Amém. Muito presente e muito avivada. Amém. Porque a gente sabe que o Evangelho está presente. Né? Eu ouvi há pouco tempo que, na verdade, a Coreia do Norte era o país onde mais cristãos eram martirizados no mundo. É mesmo? Mais até mesmo do que a Janela 1040. Uau! Né? Por conta desse regime e por conta do que o cristianismo, né, prega. Porque o cristianismo, ele é... A gente não para pensar, né? Mas os discípulos todos morreram por uma declaração, né? Sim. Jesus Cristo Sim. é o Senhor. Sim. Né? Ele é o rei. Sim. Ele é o meu líder. Né? A gente que é do Sul, né, ouve muitas histórias do Norte. Né? Por exemplo, tem algumas histórias muito, muito famosas no nosso meio. Por exemplo, de uma família, né? O pai e a mãe, seus 2 filhos, e testemunhas ao redor, um buraco cavado no chão, e a família inteira naquele buraco, e o soldado então diz, olha, ou você nega, ou vocês vão ser enterrados vivos. Né? E aí as crianças
são pegas pelo temor e pedem para o pai, pai, nega Jesus, nega Jesus. Né? E o pai fica naquela situação e a mãe, de repente, interrompe, crianças quietas, porque logo mais nós vamos ter um encontro com o Senhor dos Senhores. E eles começam, então, a entoar hinos ao Senhor. Os soldados colocam, né, areia no buraco. Primeiro as crianças são silenciadas, depois os adultos. E o que a gente ouve anos depois, todos aqueles, inclusive os soldados que testemunharam aquele momento, se convertem ao Senhor. Então, Há um ditado, né? Mexicano, se não me engano, que diz: eles tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. Exatamente. Exatamente. E tem, assim, muitas. A gente conhece muitas histórias. Meu Deus, meu Deus. É muito forte. E é o que você falou, né? E quando o muro cair, talvez há uma igreja viva e vibrante lá dentro, porque na perseguição, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, eu creio que a gente vai se surpreender. Eu creio. E como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, você não vem de uma família cristã, né? Como é que foi o seu encontro? Não veio de uma família cristã protestante evangélica, né? Olha só, a minha família, a gente veio do catolicismo, que é uma minoria na Coreia, né? Os meus pais, o meu pai, inclusive, bastante ativo na comunidade. Ele ajudou a fundar, enfim, ele foi bem ativo na única paróquia católica coreana do Brasil. É mesmo? Até onde eu sei, ela continua sendo, a não ser que... Né? Você já tenha mais. E aí a gente bastante, né, envolvidos, né, muito presentes. Mas depois que eu volto da Coreia, lá por volta de 98, eu passo uma temporada... Então isso com uns 23 anos? 98... 23, 24, né? E aí eu tô aqui, tô bem, tô legal, né? Poxa, voltei, tava com muita saudade. Sofri bastante lá na Coreia. Eu passei por... sozinho, né? Uma cultura muito diferente. Né? Você percebeu que você era bem brasileiro. Eu sou. Eu sou coreano também, não tem como negar, né? E eu volto e eu tô legal, tô bem. E em 99 eu tenho uma oportunidade de representar o trabalho da família. Eu vou lá para Florianópolis para passar uma temporada. Ia passar uns 4 meses lá, representando, né, o trabalho da família. E, na verdade, eu fui lá para trabalhar. Florianópolis. Né? Imagina, no auge, né, da minha juventude, eu vou lá, vou trabalhar, mas não conheci o Senhor, tá, gente? Então, eu fui lá para curtir, né? Curtir. E nessa que eu estou ali, curtindo a vida, eu conheço um pessoal, né? Um pessoal muito bacana, que falava só de Jesus. Né? E aquilo me incomodou, porque olhando para esse pessoal, olhando para a pureza desse pessoal, eu me lembro que uma vez eles me chamaram para um culto. Né? E onde assim, que você viu esse pessoal? Em Florianópolis, lá na região dos ingleses, na região norte da ilha. Tá, mas assim, você tinha ido em praia, alguma coisa? Tinha esse grupo lá? Na verdade, eu conheci o Cliff, que era uma pessoa ali da região, e ele era a pessoa que conhecia todo mundo. Né? Você começou a dar... E aí eu falei, Cliff, comecei a sair e tudo tal, e aí ele me apresentou esse pessoal da igreja. Né? E eu achei que a gente ia para balada com esse pessoal. Né? A gente foi numa pizzaria, né? E acabou a pizza, um sábado, a gente está indo embora. Eu, estou indo embora? Por que está indo embora? A gente está indo para a igreja amanhã, não sei o quê. Também vou para a igreja. O que tem? O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Mas, enfim, depois a gente acaba se aproximando, né? A gente acaba saindo. E uma vez eles me convidaram, né, para ir para a igreja. Eu vou para a igreja e depois da igreja eles falaram, vamos lá em casa tomar um chá. Né? Vamos. Né? Uma juventude, né? Tomar chá. Bom, vamos, né? E quando eu fui lá, era chá mesmo. Entendeu? De novo, gente, eu não conhecia o Senhor. Eu era inocente nas coisas do Senhor. Entendi. Né? Então, era chá mesmo e umas brincadeiras puras.
Eu me lembro que naquela noite eu voltei pro lugar onde eu estava, né? Ali pro hotel. Eu coloco a cabeça no travesseiro. Eu me lembro da pureza, daquela interação. E, de repente, eu me vejo assim, prantos, assim, chorando copiosamente. Né? E aquilo passa, estava precisando, né? Uma choradinha. De vez em quando, assim, chorar faz bem, né? Nem sabendo, inocente, não sabendo o que estava acontecendo já. Né? E essa turma começa a me convidar de forma assim, recorrente. Quarta-feira, encontro de oração, sexta-feira, não sei o quê, sábado, encontro dos jovens, domingo de manhã, eu estou lá. Todo culto, né? Estou ali, né? E convivendo com eles, eu percebo que eu dizia que eu tinha fé, que eu acreditava em Deus, mas eu vi que a minha fé era verbal. Né? A minha vida não falava. A minha vida falava que eu era um ateu, praticamente. Né? Quando eu vi o que era fé, o que era o amor a Cristo, quando eu vi o que era, né, viver segundo, né, o que se crê, eu falei, opa. E aí eu fui levado a questionar a minha fé. E quando eu questionei, eu falei, uau, eu não creio não. E aí a pergunta que surgiu foi, será? Será que Deus existe? Né? E aí eu continuei indo nos cultos, domingo de manhã, questionamento. Domingo de manhã, domingo à noite, segunda, quarta, sexta, com eles ali. E a pergunta crescendo, na verdade, será? Será que Deus existe? Aí eu me lembro que numa quarta-feira, eu estava lá sozinho num quarto e eu me coloquei a orar. Né? E pela primeira vez, ali na minha oração, eu senti que tinha alguém do outro lado me ouvindo. E nesse momento de fé, a minha oração foi, Senhor, me ajuda. Porque eu não consigo acreditar no Senhor. A minha mente é muito limitada. O Senhor, a eternidade, os conceitos grandiosos do Senhor, eu não conseguia. Né? Eu falei, me ajuda. Deixa eu ouvir a tua voz. Deixa eu ver um facho de luz. Faz alguma coisa acontecer. Né? E eu lembro que naquela noite fiquei cansado, acabei dormindo e não aconteceu nada. Né? Aí no dia seguinte, né, eu estou ali dirigindo e, de repente, como é que você pode pedir para mim um sinal? Né? Aí ele me fez lembrar do meu passado, de situações, e aquilo me quebrou. Né? Eu já comecei a entender algumas coisas. Né? Mas aí chegou 19 de março de 2000, um domingo, lindo e ensolarado. E eu lembro que a gente foi fazer um passeio com o pessoal da igreja, ali numa das praias, né, de Florianópolis, uma caminhada. E pela primeira vez eu olhei assim para o mar, eu olhei para o céu e eu estava bendizendo, eu estava louvando ao Senhor pelo mar, pela beleza da natureza. Né? E aí chegou domingo à noite, no culto. Imagina, depois de inúmeras vezes no culto, eu comecei a aprender algumas canções. Eu estava ali cantando e tudo que eu cantava era de coração. Né? E o pastor, o pastor Oswaldo, ele começa a ministrar. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o pastor Oswaldo, eu não fui com a cara dele. Eu confesso. Pastor, eu confesso. Né? A primeira vez que eu te vi, mas nesse dia, tudo que ele falava... Puf, 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 puf. E quando eu me vi pego assim numa experiência, né, que eu não vou saber descrever muito bem, mas a única coisa que eu sei dizer é que quando aquilo estava acontecendo, eu ouvi no meu coração, filho, não era isso que você estava precisando? Né? Se era isso que você estava precisando para poder acreditar, né? Né? E naquele dia, naquela hora, as vendas caíram. Né? Naquele dia, eu deixei de ser um descrente e passei a ser um crente no Senhor. No dia 19 de março de 2000, a minha vida mudou assim
Completamente. Eu ia passar uma temporada... na verdade, eu já estava fazendo planos de morar em Florianópolis. Mas depois da conversão, eu me lembrei dos meus amigos, da minha família, dos primos. Não, preciso voltar. É mesmo? Aí eu volto para São Paulo. E aí em São Paulo começa assim, então, um outro processo. E quando você volta para São Paulo, você encontra na verdade, local, eu precisei rodar um pouquinho. Sim, né? sim. Porque, imagina, a comunidade onde eu nasci, em Florianópolis, densa no amor. Densa. Todo mundo vivia na casa um do outro, todo mundo se conhecia. Aquela coisa Entendi. assim, Muita comunhão, muita família. Mesmo, E aí você vem para São Paulo. É desafiador. Né? E é uma realidade diferente, né? E aí eu comecei não, que aqui é assim, não, ali é assim, até que de repente eu fui numa comunidade e eu senti assim no meu coração, né? Qual que é a sua expectativa? Por que você está aqui? É por mim? É pelas pessoas? Né? Aí eu dei uma acordada, não, ele é a razão, né? Ele é o fundamento, então tá bom, vou ficar aqui. Aí eu fiquei. Entendi. Fiquei por uma breve temporada ali na Igreja Batista da Lapa. Né? E depois de uma temporada, eu fui convidado para fazer parte de um ministério que estava nascendo entre os coreanos, né? Em São Paulo. E ali a gente começou, então, o ministério a partir de 2001. Muito bom. Aí 2001 já? 2001 já. Uau, foi muito rápido. 2001. No início mais na área do louvor, né? Mas logo na sequência eu já fui inserido num seminário e um pouquinho tempo depois, então, cuidando dos jovens. E como é que foi a sua convicção do chamado? Isso acontece junto com a conversão ou veio um pouco depois? Veio um pouco depois. Mas, assim, é tudo muito... Né? Primeiro vem a conversão, vem aquele senso de maravilhado. E logo nos primeiros momentos, né, algumas pessoas me abordavam e falavam, olha, o Senhor tem algo para você. E eu amei, não entendia muito bem. Venho para São Paulo, passo por algumas comunidades e em 2 ocasiões também pessoas de contextos diferentes, do nada, vem para mim, olha, o Senhor tem para você uma vocação chamada pastoral. Né? E eu me lembro que quando eu senti uma confirmação mesmo, eu lembro que eu estava até tomando um banho, eu estava ali vibrando, pulando, uau, Deus me chamou, Deus me quer, Deus, né? Todo empolgado. Aí depois a gente vai para aquele momento de autoanálise, ai meu Senhor. Mas essas palavras que eu recebi, eu entendo que apenas mostraram aquilo que estava, né, dentro de mim. E aquilo ficou comigo. Essa semente, eu confesso, ficou comigo. O seminário também foi uma resposta, né, a essa percepção e o desejo também de conhecê-lo mais e mais. Até que, né, recentemente, a gente tem começado, né, a andar nessa vocação mesmo. Muito bom. Na vocação pastoral, local. Eu quero até depois você fale um pouquinho mais sobre o que está acontecendo lá. Livres Church, a igreja Livres. Mas e você, antes de ir para a igreja, já tinha assim um envolvimento, um amor pela música? Ah, sim, já. Antes? Já, antes sim. Eu lembro que meu pai, eu cresci ouvindo do meu pai, por exemplo, histórias do meu avô. Não conheci, infelizmente, mas quando eles moravam na Coreia, meu pai me conta que o meu avô, ele gostava muito de cantar. Né? Inclusive, ele tinha construído uma espécie de gruta, né? Um estúdio daqueles tempos. Sim. Ele construiu uma gruta, uma casinha assim, onde ele entrava. Tinha uma acústica. Tinha uma acústica, um eco, né? E ele ficava ali horas cantando. É mesmo? Era o que, enfim, era o prazer dele. Hobby dele. Né? O prazer dele. E eu creio que meu pai, ele adquiriu esse prazer, né? E eu vi meu pai
não conseguiu construir uma gruta no Brasil, mas ele conseguiu comprar uma máquina de karaokê. Né? Legal, legal. Então, em casa, a gente tinha uma máquina, né? E ele cantava e eu também aprendi a cantar. Eu ligava ali, pegava aqueles, não é LP, mas era um disque, né? Era um disco a laser maior. A gente colocava na máquina e tinha milhares de canções. A gente cantava e eu cresci, né, gostando de cantar. Participei do coral da igreja, participava de festivais. E aí, uma das razões do porquê eu fui para a Coreia em 93 foi para trilhar o caminho da música. É mesmo? É um caminho artístico. Olha né? só. E aí a gente foi para lá, eu fui para lá. Acabei assinando na época, a Samsung tinha uma gravadora, que era a Orange, né, Music. E a gente assina com eles, né, grava alguns, né, eu gravei 2 álbuns. Chegou a gravar 2 álbuns? Gravei 2 álbuns. Gravei Preciso clipe. ir atrás desses álbuns. Calma. Gravei clipe pela KMTV da Coreia. É mesmo? Dançava, tinha back. Tinha dançarinos. Vamos ter que ir atrás. Tinha back dancers, né? A gente fazia coreografia. Vocês não sabem, mas eu sou... Eu tô brincando. Mas o K-pop, olha, eu já Foi fazia... você que começou. Dizem as boas línguas. Eu tô brincando. Imagina. Mas... E naquela época era interessante, porque na época que eu, né, trilhei ali a música na Coreia, naquela época não tinha isso de um cantor ser segmentado. Esse é o pop, esse é o rock, esse é o dance. Não, você fazia tudo. É mesmo. Então, no nosso álbum tinha música um pouco mais jazzística, a música assim de dance, né, música rock. Foi interessante, um tempo interessante. Né? E foi um tempo. Aprendeu bastante. E foi um tempo pré-YouTube, para a glória do Senhor. Então não tem lá. Não tem. Não adianta buscar. Não encontra. Não encontra. acha. De vez em quando, um ou outro, e eu não vou revelar o meu nome artístico, não vou. De vez em quando, um ou outro... Vamos ter que descobrir. De vez em quando, um ou outro Mas encontra a você capa. usava outro nome? Usava outro nome. Você quer perguntar, né? Não, enfim, não vou perguntar. Não. E aí foi uma época pré, então não se acha, Entendi. né? Então a música, ela sempre foi comigo. Entendi. E quando eu volto então para o Brasil e eu conheço o Senhor, como eu disse, a conversão foi uma conversão, né, real, verdadeira, e porque eu sabia a razão do porquê eu tinha ido para o caminho da música, eu não quis saber de música. Né? Porque era algo, na minha cabeça, era trazer holofote para mim, era autoexaltação, fama e... Né, os caminhos do Senhor são, né, a ênfase é outra. Né? Então, eu não quis saber de música. Aí eu precisei passar por um processo de santificação ou das de motivações. Né? Eu precisei ressignificar, né, a música, o louvor. Por isso que eu demorei um pouquinho, não foi logo na sequência. E aí, bom, eu vou já juntando com o Livres para Adorar, isso, né, com a história do Livres. Né? Aí, em 2004, já estava ali, bem inserido na igreja local, servindo, na música também. A prima da minha esposa, né, a missionária Susan, ela passa uma temporada no Nepal, que é um país ali colado à Índia. Ela trabalha com um casal de missionários brasileiros, né, envolvidos com a MCI, né, do pastor José Rodrigues, né? E ela passa uma temporada lá, vê o trabalho deles e volta e relata para a gente o que ela tinha visto. Né? De um trabalho de resgate de crianças vítimas de um esquema de tráfico, exploração sexual, e aquilo, os relatos, né, mexe muito comigo e nasce naquele depoimento uma necessidade de ter de fazer alguma coisa por elas. E aí, quando a gente vai ver, poxa, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer, eu lembro desse meu passado de produção, e a ideia que surgiu foi, bom, vamos gravar um álbum para promover e levantar recursos. Tá, entendi. E aí a gente grava um álbum bem assim, bem caseiro mesmo, literalmente feito na casa, né?
Na época, o Gustavo Soares, né, ele ajudou a gente, né, e era algo bem assim, né, bem simples. Gustavo, esposa da Nívia. Isso, esposa da Nívia. E aí, mais um trabalho com uma graça, né, perceptível. E por conta desse trabalho, né, que nasceu... E o primeiro trabalho chamou Livres para Adorar. Livres para Adorar. Inclusive, é uma sugestão da minha esposa, né, que a gente estava vivendo, na nossa época, um tempo... Eu acho que a gente estava até trabalhando essa temática de ser livre para adorar, então ficou, né, Livres para Adorar. Muito bom. E depois desse álbum acaba atravessando as barreiras, né, locais. E foi algo caseiro e independente. Não, totalmente. Vocês fizeram, vamos levantar recursos, vamos divulgar. Vamos vender, vamos levantar recursos para... Então a ideia era, vamos levantar recursos para ajudar as crianças do Nepal. Exato. E aí houve graça e depois de 1 ano e meio, eu lembro mais ou menos, né, a nossa primeira viagem foi em novembro de 2006. Tá. 1 ano e meio, mais ou menos, depois de ter sido lançado. A gente fez a nossa primeira viagem por conta do álbum, mas a gente entendeu a missão por detrás dessas viagens, porque para onde a gente ia, a gente proclamava o Evangelho, proclamava essa chamada. Foi onde essa primeira viagem? Na minha memória tá assim, tá entre Tocantins ou BH. Tá. E era para uma igreja ou não? Ou foi igreja ou foi um encontro de igrejas. Tá. Isso. E aí você vai pela primeira vez com a banda, tal, e já entendendo essa... Eu acho muito legal quando a banda, a música, ela tem assim mais objetivos, né, junto, né? Sim. Então você tem, claro, nós vamos lá para adorar, sim. levantar o nome do Senhor através da música, Sim, e aí praticamente todas vão fazer isso. Mas aí a gente pode ter um projeto evangelístico ali também. Sim. Mas a gente pode captar recursos e fazer isso aqui também. Então, isso é muito legal, né? Quando você consegue ter mais objetivos. Essa palavra que é bem de hoje, né? A palavra influenciador, né? Que vem mostrar de fato um instrumento que nós temos diante de nós e por conta disso uma responsabilidade. Para que eu vou usar isso então? Né? Sendo ministro, embaixador, essa é a nossa primeira identidade. Tá? A gente não é músico, artista primeiro, né? A gente é embaixador, a gente é filho de Deus em primeiro lugar. E essa identidade é sobre toda e qualquer outra identidade. Né? Então, eu sou filho e, sendo filho, se eu sou filho e músico, o que eu posso fazer? Fazer com esse instrumento. Com isso, o Senhor receba glória, honra e louvor. Entendi. E aí, vocês continuam... E aí vai vir o segundo álbum. Isso, aí o segundo álbum... álbum... começa a ganhar uma outra proporção. E o segundo álbum, ele é inspirado num casal de missionários, outro casal de missionários, só que ali de Moçambique. Né? E com eles eu passei uns 100 dias, né, ali aprendendo e vendo... Lá em Moçambique. Né? Isso também lá por volta... Naquele período, 2005... E na época, esse casal cuidava de mais de 4 mil órfãos, né? Porque Moçambique tinha passado por guerra civil, tinham muitos órfãos. E uma das coisas que eles diziam é que era para eles receber a todos os órfãos que fossem enviados, né? E que sempre haveria o bastante. Né? E eu vi isso ali, era só comprovar de fato que a criança era órfã que eles recebiam. Né? Não fazia conta, não fazia conta e o Senhor, né, supria. E eu lembro que desde a minha conversão, quando as pessoas me perguntavam, eu tinha uma convicção de que trabalharia com crianças, com órfãos, com crianças desassistidas. Né? Tinha isso no meu coração. Queimava. E isso fervendo, vou para Moçambique, vejo o trabalho, vejo essas declarações. 100 dias. Né? George Miller também, outra grande influência, foi outro também que tem inúmeros testemunhos, né? O orfanato dele. Volto então para o Brasil e vamos fazer.
E a mensagem, né, o segundo projeto, então ele nasce para apoiar, para sustentar, para ver, né, esse orfanato, né, esse trabalho com as crianças nascendo, e nasce em 2006, que é o Livre Ser, né, um projeto voltado para as crianças em situação de alta vulnerabilidade. E a minha esposa, como a gente estava falando agora no almoço, a área dela é de exatas. Né? A coisa dela é número. Né? Planilha. Gestão, planilha é com ela. Eu fico no lindo, 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 né? E ela tá ali, né, vendo os números. E foi muito legal, porque no primeiro ano, imagina, a gente não tinha recursos, a gente não tinha experiência. O que a gente tinha era a convicção de que havia um Deus que amava aquelas crianças mais do que a gente. E por conta disso, ele haveria de suprir, ele haveria de cuidar. Né? Era assim, a gente passou o primeiro ano assim, todo ele. De 15 em 15 dias, a gente precisava de um milagre. Por quê? Trabalhar com crianças é muito desafiador. Onde era? Era ali na zona norte de São Paulo, a princípio. Tá, okay. Começou ali, na primeira casa. E trabalhar com crianças é muito desafiador, porque precisa de gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendi. Né? 7 dias da semana. Então, você precisa ter não profissionais... Não há momento que possa ficar desassistido. Não tem. E tem que ser gente... de confiança. Técnica. Né? Tem que ser gente... exato. Não só de confiança, mas que sabe o que está fazendo. Então, a gente tem essa responsabilidade até mesmo diante das autoridades. Né? Por lei. Né? Por lei. É um trabalho custoso, totalmente independente. Imagina. Né? Então, a cada 15 dias, a gente precisava de milagres. Era o aluguel, era a luz, eram os assistentes sociais, os psicólogos, as cuidadoras, os salários. Comida. Né? E assim, era... Ai, Ju, terça-feira. Ela com as planilhas. Terça-feira tem que entrar não sei quanto. E eu, lindo, lindo. Entrava assim, entrava no domingo, entrava na segunda. Sabe, a quinta-feira, quarta entrava. Né? Era o ano inteiro assim. E a impressão que a gente tinha é que Deus estava largando a gente. Né? E a impressão que a gente tinha era... Sabe aqueles jogos de basquete? Sim. Quando tá lá, 99 a 99, ou 101 a 99, e para ganhar tem que fazer a cesta de 3, e ele tá lá segundo. No ar e cai, né? O sino lá toca e o time vence. E parece assim, que a gente viveu aquele primeiro ano... Mas era uma escola de confiar, né? Exato. Porque se for Deus que manda na quarta, podia ter mandado o mês passado. Sim. Né? Mas é uma escola de confiar. Não, é a escola do maná, né? Sim. Tanto é que se não fosse essa escola, a gente não teria ido para o Piauí em 2013. Né? Porque a gente olhava para trás, o Senhor nos ensinou a confiar. O Senhor. E quantas crianças eram ali, esse primeiro? Em São Paulo... por conta, né, das leis, só podia ter 20 crianças por casa. Às vezes tinha mais, né, por conta das demandas, mas era essa capacidade, né, das crianças dentro desse sistema, dentro desse regime de cuidado. Legal. Né? E foi assim, então. Aí nasce o Livre Ser. Aí nasce o Livre Ser. E aí, quando é que há um chamado pro sertão? Aí a gente começa o Livre Ser, né? A gente cresce no entendimento desse chamado, dessa vocação. Passa-se 5 anos, né, aproximadamente, e a gente percebe já bem recursos sobrando, a gente dividindo mantimentos com outras organizações, porque estava sobrando e tudo tal. E a gente sente que, poxa, eu acho que dá para abraçar mais crianças. Né? Vamos expandir? Vamos procurar mais uma casa? Né? E a gente começa, então, a buscar... Pensando em São Paulo. Pensando em São Paulo. Né? Pensando em São Paulo. E a gente não achava. Não achava. As portas não se abriam. A gente não encontrava... Você estava procurando mais um lugar. Para alugar, para poder receber mais crianças. Não achava. Nesse momento de busca e de oração, né? De repente, a gente começa a receber sinais que apontavam para o Piauí. Não conhecia ninguém no Piauí, nunca tinha ido para o Piauí. Conhecia, confesso, muito pouco. E o que são? Palavras proféticas? Não. Era um missionário aqui com uma demanda, outro ali. Toda hora
Surge o assunto Piauí. Surge, exato, Entendi. nesse período, e eu viajando pelo Brasil, e a minha esposa, geralmente, eu costumo ser mais aquele que provoca alguns cenários novos, né? Entendi. Mas nesse caso, a minha esposa, ela sentiu uma convicção, Ju, tem alguma coisa acontecendo no Piauí. Ju, marquei passagem, a gente está indo, tá? A família toda, a gente vai passar 8 dias lá, estamos indo, e eu, tá bom, né? Vamos, né? E a gente foi, a gente chegou, e no primeiro dia que a gente já chega, assim, nos primeiros dias, a gente marca algumas reuniões com a rede pública, fala com agentes sociais e tudo mais, para conhecer o cenário, e a gente, uau, quanta necessidade, né? E depois a gente vai para alguns interiores, né? A gente vai conhecer um pouquinho e a gente se depara com algumas histórias, né? Do que acontece com as crianças. Um cenário bastante triste, muito similar com as realidades ali do Nepal, umas coisas Moçambique. assim. Umas coisas. E o que, assim? Mais A tráfico, exploração, né? sexual, A pobreza, infantil. pobreza extrema, a cultura, a questão cultural. E a gente entende, tá bom, Senhor, vamos, entendemos, né? Entendemos. E aí, no 8º dia da nossa estada ali, cai um terreno no nosso colo. Aparece assim, né? Bom, espaçoso, né? E acessível. E a gente compra esse terreno. E volta para São Paulo. Nesse um dia? Nesse último a gente... Ok, né? Vai ser aqui. Né? A gente compra e volta para São Paulo pensando em quem que a gente iria enviar. Nossa, aí a gente olha no espelho. Aquele casal abençoado, cheio do Espírito Santo, aquele irmão. Né? Aí foi muito rápido. Né? Passou assim um tempinho, eu estava ali, de repente, é você. É a gente tem que ir. E aí Senhor, primeiro é o susto, né? Depois do susto vem uau, vem o senso de missão, de vocação, vem aquela euforia, mas aí eu não sou mais sozinho, né? Eu tenho a minha esposa, tenho a minha família, e aí a Dani, tem que falar com a Dani. Né? Aí um dia a gente estava lá, então, Dani... Tem um minuto? Sabe o Piauí, né? A gente tem que ir, né? Baixa a cabeça assim, e ela do outro lado, baixa a cabeça assim, né? E ela, né? Ou seja, o Senhor estava falando comigo e falando com ela também. Né? E aí a gente pede um monte de sinal. Se você percebeu no meu discurso, desde o começo eu fui... Todo mundo duvidou, né? Mas o Tomé foi aquele que falou, né? Se eu não tocar. Então, eu me identifico. Eu sou meio assim. Né? Tomé, Josué, Gideão. São figuras assim que eu me identifico, né? Então, a gente pediu um monte de sinal e todos eles. Então, uau, vamos. Então, um ano depois, a gente pisou pela primeira vez em janeiro de 2012, no Piauí. E em janeiro de 2013, a gente tinha levado até o pó. Né, de casa, né, a gente foi de Malaicuia, né, pro Piauí. Que demais. Então, viver esse novo momento. Cara, isso é muito... Eu lembro da época, assim, e isso foi muito desafiador e inspirador, né, porque tem uma questão, e eu queria até te ouvir sobre isso, né, que era a questão da banda, né, que era a questão da música. Sim. Né? E foi muito lindo isso, porque ficou muito claro que era realmente uma ferramenta para, né? Essa missão aqui, né? Porque ficou tudo complicado, né? Sim. Eu lembro, vamos trazer o Juliano aqui na conferência, passagens que vêm do Piauí, né? Sim. Não só passagens de São Paulo, que sempre vão estar mais fáceis, Sim. né? Como é que foi o seu pensamento sobre isso? Olha só, como o senhor é. Eu me lembro do álbum antes... do álbum que a gente gravou e foi, né, para o Piauí. Foi o Pra Que Outros Possam Viver, onde nesse álbum... É o branco com a cruz, não? Não, é o que tem um rosto de frente e a maioria de costa. Tá. É onde tem o Vai Valer a Pena, Mais Forte que a Morte, onde tem aquela mensagem do Pra Que Outros Possam Viver. É uma mensagem assim... Sim, que você prega. Bem, assim, bem
confrontadora. Sim, né? é muito confrontadora. E eu me lembro que eu falava com o nosso pessoal, falava assim, gente, vocês estão vendo essa mensagem, né? A gente vai viver isso. Para que outros possam viver, a gente vai morrer. Né? Porque se até aqui não era claro por que a gente existia, agora vai ficar claro. Né? Então, assim, esquece. A intenção não era viver da música, atender convite, né? Fazer a intenção era, por meio da música, influenciar, enfim, promover o reino do Senhor. Sim. Então, vai acontecer isso. Né? A gente vai ficar mais de boa, não vão mais chamar a gente para lugar nenhum. Né? Mas, glória a Deus, vamos estar vivendo... falando para eles porque você ia mudar para o Piauí. Não. Isso, calma. Isso por causa da mensagem. Isso antes. Isso foi em 2008. Né? E o que acontece foi que, ao contrário do que a gente imaginou... Você disse por causa da mensagem. Por causa da mensagem. Eu achei que... Era muito confrontador. Que a gente assumir, porque, enfim... E, na verdade, houve uma graça e vai valer a pena, veio e... Eu lembro de assistir repetidamente aquela pregação. Porque aquilo realmente era confrontador para uma cultura, né? Sim. A teologia da prosperidade estava ainda mais em alta, né? Então foi realmente muito confrontador. E aí veio 2012, né? A gente gravou mais um dia e o DVD mais um dia. Né? E no meu coração, a gente queria erguer um altar lindo, né, ao Senhor. Foi algo bem bacana, né? Que marcou uma geração. Só que, olha só, a gente gravou esse projeto em dezembro, e em janeiro a gente foi para o Piauí. E aquilo... Foi mais alguém da banda? Não, foi a nossa casa. Família, a banda continuou, né, aqui no estado. E na nossa cabeça, bom, a gente vai... Eu não sabia o que seria. Né? Só que esse DVD, ele toma uma projeção e eu não deixei, assim, foi desafiador, porque o Piauí não é a malha aérea não essa questão, né? Não é comercial, não é popular. Então, qualquer lugar que você vai, você tem que pingar. Tem que pingar e os voos são às 2, 3, 4 da manhã e eu passei a chegar sempre virado nos lugares. Eu tinha virado à noite, levava 12, 15 horas para chegar nos lugares. Foi desafiador, mas muita graça do Senhor. Né? No primeiro ano mesmo eu já dizia, olha, se o Senhor me levar... Porque aí começou um monte de coisa. Né? A gente viu o trabalho das crianças nascendo, começou o Mais Água, né? O projeto, né, de água, começou o Impacto do Sertão, né, que é essa mobilização missionária. E a gente viu muita coisa acontecendo. Que demais. E algum momento, assim, de nascer o Livres, vamos fazer um álbum para a gente captar recursos para isso aqui, tal. Em algum momento, a exposição, a fama, né, isso quis roubar ali o que estava acontecendo? Ou foi algo para você sempre foi extremamente... A minha esposa, ela é minha testemunha. Eu sou uma pessoa meio desligada. Né? De novo, esse lindo... porque eu vivo numa... é uma graça. Okay. É uma graça que Ele permite que eu viva numa realidade nas alturas. Entendi, né? Entendi. Na verdade, até hoje, eu não consigo associar a minha pessoa com aquilo que aconteceu. Imagina, um filho de refugiados norte-coreanos, né, filho, né, de uma refugiada norte-coreana, imigrante, né, num país onde ninguém me reconhecia como... Eu cresci ouvindo... Né, porque eles foram os primeiros que chegaram, os nossos amigos japoneses, por exemplo. Japonês, né? O japa. É o japa, exatamente, né? E esse japa, que nem japa né? De repente começa a ser, não sei, as pessoas, né, se identificam, né? Gente diferente, né? E começa a ter essa repercussão
E eu não... Sabe quando eu olho assim, eu me vejo... O real Juliano, né? Ele olha e fala, poxa, olha o que o Senhor fez. Sabe? Eu não, assim, talvez é uma graça. Possa pensar, é o Juliano Som, mas você sabe. Mas eu, assim, eu Senhor. vejo, por exemplo, algumas gravações, a gente vê o povo, as igrejas cantando, e fala, uau, Senhor, que coisa gloriosa, né? Olha o que o Senhor faz. O Senhor continua usando aqueles que nada são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa, né? E continua mostrando que é o Senhor, né, quem faz. Né? A gente é prova disso. Sim, a gente é prova disso. Eu comecei a ler um livro e é engraçado que no início o autor, eu não sei nem o nome do autor, porque eu peguei no Kindle lá, assim, era um livro sobre gestão de tempo. E aí o autor, antes de começar o livro, ele falou assim, eu vou colocar umas reflexões aqui que eu fiz no meu diário. Né? E aí ele colocou uma assim, que era assim, ele era um programador, né, de computador. E aí ele falou que um dia ele tinha um blog e ele escrevia meio como um diário o blog, né? Para ele lembrar das coisas e tal. Aí ele escreveu falando mal de uma linguagem de programação. Essa linguagem aqui é muito ruim, por causa disso, não sei o quê, beleza. E ele foi dormir. Quando ele acordou, por algum motivo, viralizou o artigo. E as pessoas que gostavam daquela linguagem de programação estavam xingando ele de todos os nomes lá. E o negócio do nome dele no Twitter e não sei o quê. E os caras detonando ele, porque o pessoal gostava muito daquela linguagem lá de programação. E ele falou que ele acordou e começou a ler, né? Esse fulano é um isso e aquilo, e falando mal dele e tal. E de repente ele começou a ficar mal, né? Tipo, poxa, recebendo esse monte de crítica, né? E ele falou, passou uns minutos e ele parou. Ele falou assim, peraí, eles não estão falando de mim. Porque eles não me conhecem. E aí ele deu esse exemplo. Era como se ele estivesse falando de uma foto minha em uma cartolina. Sabe quando faz aquele totem, né? Sim. Eles estão falando daquela foto ali. Porque eles sabem, eles leram um texto, meu. Eles não me conhecem. Sim. Então a opinião deles, na verdade, é sobre aquela cartolina ali, não sobre mim. Sim. Mas aí foi muito forte quando ele falou assim, mas quando eles me aplaudem, também não sou eu. É aquela cartolina. E no nosso caso, essa clareza, né? Primeiro, foi o Senhor e é uma coisa, né? É um dos dons do Juliano, né? Que também tem um monte de falhas, né? Sim. E que tem muitas outras coisas. Então, e isso me abençoou tanto da gente ter essa noção, né? De, tipo, quais são as críticas e talvez até mesmo os elogios que realmente importam. Essas pessoas estão ao nosso lado que nos conhecem muito mais, né? Ou o que o Senhor pensa, né? Sobre tudo isso, né? O que o Senhor pensa ao olhar para nós, né? Pois isso ajuda a gente a se blindar. Por isso que eu digo que é uma graça. Né? Porque, olha só, a gente percebe, não só no nosso meio, mas no meio artístico, de forma geral, tem gente que deixa a coisa subir, né? Como dizem, né? E é roubado, né? Não, roubado, a gente é desfigurado, as pessoas ficam estranhas, né? Mas por que isso? Porque a gente não foi criado para ser celebrado, a gente não foi criado para ser adorado. O ser humano, ele não tem condição, estrutura para receber adoração. Só Deus. E quando o ser humano... vai desfigurando. Quando o ser humano ele aceita isso, que ele não tem estrutura nenhuma para receber. O que acontece? Olha para os grandes ícones, por exemplo, das artes, da música. Todos destruídos. Poxa, tem que recorrer a alguma coisa porque não aguenta. É drogas, é álcool, é imoralidade. Porque não existe estrutura humana para receber glória. Nós não fomos feitos para isso. Não fomos feitos para sermos adorados, só o Senhor. E eu acho que isso que você está falando é muito útil para alguém, uma figura pública como eu, alguém que está nos ouvindo e que tem uma certa exposição. Seja da música, seja um pastor, Mas é muito útil para nós como igreja. Sim. Que ficamos falando para os outros, uau, como você é incrível, uau, como você é incrível, né? E que estamos desfigurando essa pessoa. Sim. E, ao invés de, talvez, com honra e carinho, falar, a gente cara, entende, obrigado. Né? Eu entendo, mas assim, entende, obrigado porque o que o Senhor fez através da sua vida. Exato. Eu louvo a Deus Exato. por que Ele está fazendo.
Né? Então, a gente tomar também esse cuidado para que a gente não seja os causadores disso. Né? Às vezes, com carinho. Não foi a gente. Com amor, mas é saber que não foi aquela pessoa. É o Senhor, a sua graça infinita, né? Fazendo através de nós. Isso é muito forte. E você passa, então, 6 anos. A gente lá. passou um pouquinho mais de 6 anos lá. E foi um tempo... Qual é o maior desafio, assim, de... Olha, vamos lá. Piauí, né? Isso. Quente. Calor. 40 e... Olha, a primeira semana, eu lembro que eu estava ali com as caixas da mudança, deu 48. Né? Na primeira semana? Na primeira semana, né? Eu experimentei e o pessoal falava, olha, você tem que hidratar, é isso, os cuidados, né? E eu, imagina, né? Paulista, sem saber, não. Eu já fui na praia. A cabeça rodou. A cabeça rodou, né? Eu achei porque eu amava o frio, eu achei que eu ia sofrer muito por causa do calor. Né? Só que hoje eu aprendi a amar o frio depois desse tempo todo e fico meio que irritado com eu aprendi a amar o calor e fico irritado com o frio. Mesmo? E São Paulo é aquela coisa, né? Mas o que mais, obviamente, a distância, a família, né? Dos amigos, enfim, isso foi desafiador. Até a gente se aculturar também, porque é uma cultura diferente. Né? Só que depois a gente aprendeu a apreciar, a gente aprendeu a amar muito aquele povo. Só que a gente entendeu que chegou um outro momento para a gente continuar a expandir, para a gente continuar a progredir. Eu precisaria trazer de novo a base familiar para São Paulo, porque o que eu estava fazendo? Chegou uma época que eu estava passando mais tempo aqui do que lá. Né? Porque um dos meus papéis, né, em todo o Instituto Livres, né, era o papel, né, do mediador, o papel daquele que busca fazer pontes, né, trazer mais amigos, conexões e tudo mais. E isso está mais para cá. Né? E aí a minha família... Né, o meu pequenininho, né, ele começou a ter algumas crises e eu acho que é melhor a gente fazer o contrário. Né? De tempos em tempos eu vou, já que o meu papel não é mais executivo, mas sim mais, né, institucional, mais representativo, faz mais sentido eu tá pelo sul, né, pelo sudeste. Muito bom, muito bom. E hoje, assim, pessoas que sonham, entendem que tem um chamado do Senhor para a missão e que provavelmente sabem que um dia vão se mudar com as suas famílias para alguma localidade. O que você diria, assim? Quais são orientações daquilo que vocês aprenderam, né? Tá. Primeiro que missão não se faz sozinho. Começa por aí. Né? Eu creio que uma das evidências da nossa vocação é o entendimento da comunidade. Quando a comunidade é sadia, é bíblica, né? Porque existem, infelizmente, comunidades com outras agendas, senão a agenda do reino. Então, quando uma comunidade é sadia, é bíblica, as relações são baseadas e fundamentadas no amor, e a gente tem comunhão, conhece, né? Eu entendo que uma das evidências é a comunidade. A comunidade vai mostrar, ela vai responder. Então missão. Então não adianta eu quero fazer missões, eu vou sozinho. Não, é sempre um envio, é sempre uma família te suportando, dando um suporte. Eu vejo que o caminho bíblico, a expressão bíblica é essa. Né? Então quando a gente vê o Senhor enviando, né, de 2 em 2, eu não vejo no número, eu vejo a realidade da comunidade, né, e alguém que envia. Né? Muito bom. Então isso é algo, né, é algo fundamental. Convicção, obviamente, ela vai valer a pena, é uma canção que ecoou naquele ano ali, né, de preparo, mas convicção do chamado, seu chamado e também, que vai valer a pena, sim, né? E a preparação, porque o que a gente percebeu no campo, para você ver como uma coisa leva a outra, né? A gente tem essa convicção e é do Senhor. Só que a gente está inserido num ambiente que não olha para as coisas que o Senhor olha. Né? E aí
a gente percebe pessoas meio que isoladas, sozinhas, né? Mas sem preparo, com muito coração, mas sem preparo. E isso tudo eu vejo que influencia. Entendi. Né? Influencia. Nós somos um povo, nós somos um exército. O nosso general, né? A gente canta, é Cristo. Existe essa linguagem militar, né? Existe um inimigo ao nosso derredor, né? Nós somos soldados, nós somos embaixadores do Senhor. Poxa, nenhum soldado vai despreparado para o campo. Se tem alguém que se prepara... Se tem alguém que se prepara, poxa, e se prepara assim, de forma intencional, né? Então, o campo... E é interessante do exército que ele não sabe o dia da batalha. Não tem dia marcado, né? Então ele está todo dia preparado. Exato, exato. E ele é preparado e o envio, portanto, a realidade do campo, ele acontece muito antes. Entendi. É muito antes. Quando Paulo e Silas são separados para serem enviados, quem que a igreja estava enviando? Não era aquele irmão que sentiu no coração há 2, 3 meses atrás. Não é aquele jovem que há 1 ano tem queimado, né? Mas é alguém que mostrou durante uma temporada, né? E fez toda a comunidade entender, debaixo de oração, de busca, de jejum. Olha, são eles, né? E olha o resultado disso. Isso é muito interessante, porque eu até estava falando com alguns amigos, falei, poxa, você tem uma convicção, Deus está te chamando para nações, por exemplo. Sim. Cara, a coisa mais espiritual que você pode fazer é se matricular numa escola de inglês. Exato. Exato. Porque quando chegar o dia, Sim. já está aqui, Senhor, essa ferramenta pronta aqui para o Senhor. Sim. Isso é muito bom. E aí vocês voltam e o Senhor coloca, então, um novo desafio. E a sua história eu acho muito bonito porque o Bob Sorg ministrou na igreja domingo, né? Olha. E ele usou um texto que eu nunca tinha reparado, do Senhor falando para Moabe, a nação de Moabe. E ele fala o seguinte, vocês ficaram confortáveis. E ele comparando a nação com o vinho, ele fala assim, vocês não foram derramados de vasilha em vasilha. Então, como vocês ficaram na mesma o tempo inteiro, vocês estão sentados no próprio mosto, né? Aquilo que... E algumas versões falam, vocês estão sentados nas fezes do vinho. Então, ele fala disso, né? Então, o Senhor derrama de vasilha em vasilha, o Senhor mexe com a gente, né? O Senhor bagunça a gente para ir nos purificando, nos renovando, né? E eu estou vendo isso na sua história, né? O Senhor te derramando em vasilha. E qual que é essa última vasilha que o Senhor colocou vocês? Pois é, a gente volta debaixo de sinais, de milagres, né? E aí vem a pandemia. Sim. Né? Que Que foi o chacoalhar de Deus para o planeta. Para o planeta. O Senhor bradou. Quem não ouviu é porque tampou os ouvidos. Sim. Porque ele bradou em alto e bom som. Né? E continua bradando. Mas estamos ali, pandemia, né? E a gente percebe, obviamente, pessoas isoladas. Né? E chegando ali na metade do ano que a gente percebe, né, que a coisa está mudando, né, ali em 2021. Poxa, meus pais, cunhados, gente mais próxima, irmãos, vamos começar uma reunião? Né? Em casa mesmo, na sala. E aí a gente começou a se reunir. Né? E isso começou a tomar forma, isso começou a... Né, o discipulado, né, comunhão. E naquele período que a gente está ali pastoreando, né, uma igreja em casa. O nome é esse? Né? É isso mesmo, pastoreando, mas não de forma intencional como a gente... Né, como porque quando você pensa, costume. o pastor, você pensa no microfone. Exato. Não, o pastoreio é uma vocação. Sim, né? sim. Apesar da gente já ter sido consagrado ao ministério pastoral, né, já anos atrás, né? Mas, e naquele momento, em meio à pandemia, ali experimentando aquela comunhão, a gente, num espaço curto de tempo, recebe alguns convites para pastoreio.
né? Ok. De Algumas comunidades. igrejas Me convidam. chamaram Sim. para isso. E eu e a minha esposa, a gente meio que dá uma balançada. Opa, será que, né? Será que é o Senhor, né? E a gente continua. E aí, a partir disso, a gente começa a orar sobre isso, sobre esse tempo, né? Que já estava em nossos corações. Mas, para aceitar esses convites de pastoreio, esse pastoreio ele iria se acabar. Sim. E quando eu penso nisso, eu falo, não está certo, né? Eu não posso abandonar essas ovelhas, né? Por conta... Porque essas ovelhas não estavam abandonadas. Sim, né? entendi. Então, aí ficou claro para a gente, Entendi. né, o que estava acontecendo e que o tempo tinha chegado. A gente começa a se organizar, até que no dia 20 de março de 2022 acontece o primeiro culto público presencial da Livres. Né? E esse domingo agora a gente celebrou um ano. Verdade, esse domingo foi um ano. Um ano de igreja. E esse um ano provavelmente esticou vocês, Uau, levou a uma maturidade uau. A gente já tinha uma impressão, né? Do quão heróico era a vocação pastoral. Né? Eu olhava assim para os pastores, e eu confesso, ao longo dos anos, eu falava, uau, coragem. Pastor é uma coisa assim, nossa, é tão heróica, é tão corajosa. Né? Eu lembro que eu conversei com um pastor mais experiente, né? E ele falou assim para a gente, ele foi muito realista, ele falou, olha, sabe essa ideia que você está tendo de dificuldade que vai ser de plantar uma igreja? Né? Multiplica isso por 10. Né? E aí eu ria assim meio nervoso. Rio de nervoso. Mas não caiu a ficha. Né? Aí a gente começou. Depois eu vi que de fato... Mas olha, se eu tenho um arrependimento... Né? É claro, tudo aconteceu debaixo. Eu creio que aconteceu debaixo de um tempo dele. Mas eu gostaria de ter começado há uns 10, 20 anos atrás. É mesmo? É mesmo? Porque tá sendo tão... Bom é uma palavra tão pequena. Ela não é suficiente, né? É insuficiente. É uma glória. O que a gente está aprendendo sobre o Senhor, o que a gente tem aprendido sobre a realidade da igreja. Isso. Né? O porquê da igreja. Por que ela existe? Quem foi? É algo do Senhor, não é algo do homem. Foi Deus, Cristo Jesus. Criou. Foi a plenitude dele, foi o martírio, a entrega dele na cruz. Igreja é o resultado disso tudo. Né? Não é invenção da nossa cabeça, não é algo... Né, que é legal, é uma realidade gloriosa e é um instrumento da graça do Senhor de abençoar a humanidade. Isso é muito forte. A igreja é algo... precisa viver. Precisa viver. Para entender. Tem alguns momentos que eu paro, assim, eu olho para a igreja, né? A nossa comunidade aqui em Bragança, você para e fala assim... Cara, não tem como eu passar fome. Não tem como eu ficar sem carro, sem carona. Não tem como eu dormir na rua. Pode dar tudo errado. Nós temos família. Entendeu? E aí chega ainda um momento em que você tem um irmão ali que é médico, você tem um irmão ali que é um psicólogo, você tem um irmão que é um dentista, você tem um irmão que vende carro. Então, assim, é essa coisa maravilhosa e que você chama de irmão, de irmã. Né? Sim. E você começa... Mas é lógico. Viver igreja mesmo. Quando um ponto de pregação, um lugar que você vai para assistir pregação, vai embora. Quando você vive igreja, né, cara? Isso é maravilhoso, né, cara? O amor de Deus sendo revelado. E foi uma das coisas que Deus nos confrontou muito nessa última temporada a gente aprendeu isso aqui, entra no seu quarto, fecha a porta. E sim, há um aspecto do seu que você vai conhecer só na sua intimidade. Mas há outros aspectos, Senhor, que é só aqui. Sim. Só na mesa, só na troca, só eu errando com você errando comigo para eu te perdoar e você me perdoar e a gente comer junto, que é conhecer o Senhor, né? Existe um mistério nessa dinâmica do amor ao próximo, do amor a si mesmo e do amar a Deus, porque essa é o resumo da lei.
né? Amar ao Senhor de todo o coração, né? Sobre todas as coisas, né? Força, entendimento e amar ao próximo como a gente se ama. Quando a gente ama o próximo, a gente é essa dinâmica da Trindade. Né? Quando o pai ama o filho, está amando o Espírito, que ama o pai, amando o filho. Então, quando a gente se ama, a gente está amando a Deus. O que é amar a Deus? Em prática. Né? Quando a gente ama o próximo, a gente está amando ao Senhor e está amando a gente. Né? E o texto bíblico lá de João, né? O apóstolo João vai dizer, olha, você que fala que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem você vê, você está vivendo uma mentira. Né? A igreja é esse ambiente onde a gente intencionalmente aprende a amar ao outro e nesse processo aprende a amar a Deus e é amado por Deus. E só existe um lugar onde é possível viver isso. Quando eu digo lugar, não estou falando de prédio. Não. Né? É a gente, são as pessoas, é o povo. Uma das razões do porquê a gente também decidiu nascer, né? A igreja ela nasceu porque quando a gente olhou, é um fenômeno que a gente está vivendo. Né? A gente vê nos noticiários, né? Uma palavra que está em voga, né? Os desigrejados. Né? Ou seja, aqueles que passaram, né, por comunidades, experimentaram, ouviram, né, uma mensagem, mas por conta desse cenário, infelizmente. Que existe, né, eu conheço gente que não se desvinculou porque perdeu a fé, mas para manter a fé. Né? Isso, e a gente sabe, a gente ouve histórias. Da igreja teve que se não se afastar afastar de Deus. Exato, porque tem gente que acha que igreja é algo que a gente pode fazer na nossa força. Tem gente que acha que pode abrir um espaço, se auto-intitular apóstolo, pastor, profeta e começar a fazer barulho, dizer o que quer, né? Enfim, e achar que aquilo é igreja, né? Mas não é isso. Né? Mas tem gente que passou, né? Muita gente que passou e a gente percebeu, então, a gente percebe ao nosso redor muita gente ferida, muita gente machucada, porque participaram de encontros onde aquilo que se vivia não era igreja. Porque igreja não é um lugar para onde a gente vai. Igreja não é um ambiente que corresponde a essa voz contemporânea, né, que vai dizer que nós fomos criados para consumir. Nós não somos consumidores. Né? O culto não é um lugar para onde a gente vai consumir uma experiência religiosa e viver de segunda a sábado como se a gente não tivesse nenhuma relação com o povo, com o corpo. Né? O Senhor ele veio salvar um povo. Né? O Senhor ele veio fazer para si uma família. Né? E é nesse ambiente onde nós somos vocacionados para o amor, né? Vocacionado para as relações. Né? Essa voz, além da voz do consumismo, hoje a gente é uma coisa assim que não faz sentido. Né? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, né? Mas hoje a gente vive a era do selfie. A gente vive a era... Isso é uma antítese, né? Não Não faz sentido, é contraditório, entendeu? A gente ora, o Senhor nos ensinou a orar Pai Nosso e não Pai Meu. Só que a gente tem vozes hoje contemporâneas dizendo, olha, é você, está em você. Está em você, é você que determina. Né? Você que está em você a verdade, está em você a escolha. É o seu corpo, é você, sou eu. E a gente acaba se convencendo que eu sou o centro do universo, eu tomo as minhas decisões, é a minha vida. É a minha verdade. É a minha verdade, é o meu caminho, independentemente se eu tenho pai, se eu tenho mãe, se eu tenho irmãos, né? Porque hoje eu não sou mais representante de uma comunidade. Eu sou um indivíduo. Né? Só que quando a gente vai para as Escrituras, o indivíduo... a gente não precisa nem ir para as Escrituras. A gente vai para a antropologia, a gente vai para a sociologia. Vai para o resultado dessa mentalidade. Né? Ninguém é fruto de si. Não. Ninguém é fruto de si. Se eu chegar a falar para qualquer um, né? Para você que está em casa agora, de repente, nos ouvindo, né? Me diz para mim, quem é você?
Né? Só que com um detalhe, né? Não pense em português. Por quê? Porque o português você ganhou de outro. Você ganhou dos seus pais. E nem escolheu. Não, e nem escolheu. Né? E aí? Aí buga. Né? Mas não vale o seu nome. Também, porque alguém te deu. Nem seu sobrenome. Também, muito menos, né? E ninguém, eu tenho muito do meu pai, Sim. da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos da igreja. Eu sou a comunidade. E né? você tem dos brasileiros e tem dos coreanos. Né? Sim. E quando a gente olha para a revelação de quem o Senhor é, faz sentido. Por quê? Porque Ele é uma comunidade. E a gente foi criado segundo a sua imagem e semelhança. E a gente só consegue ser segundo a imagem e semelhança de um Deus que é comunitário quando a gente vive em comunidade e se expressa em comunidade. A gente não é uma falácia, é um engano do nosso tempo. Ninguém é sozinho. Ninguém é indivíduo. Sabe? A gente não carrega uma mensagem que é só minha, uma verdade que é só minha. Né? É um engano. Então... Você vê, o inferno detesta a imagem de Deus. Sim. E por isso que a grande arma dele se chama divisão. Sim. Intriga, ciúmes, briga, facção, divisão, porque... onde 2 ou 3 estiverem. Sim. Não é à toa quando a gente vai para a carta de Efésios, por exemplo, do apóstolo Paulo, que é a carta que fala sobre a igreja, o que o apóstolo Paulo está ali? Unidade. Porque se a gente desfaz isso, né, a gente está indo contra a imagem daquele que nos formou. E um dos... na carta que ele manda a Corinto, ele está falando sobre divisão, né? Até aquele texto clássico, né? Uns estão falando que é de Paulo, outros estão falando que é de Pedro, de Cefas, outros estão falando que é de Apolo, né? Então ele está falando sobre essas facções dentro da igreja. Sim. E aí na sequência tem um texto que até a gente interpreta errado, né? Dizendo, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus. Sim. Né? E aí a gente fala, o seu corpo é um santuário, então cuida do seu corpo. E tem outros textos para isso. Sim. Mas ali está falando que nós somos o santuário. Somos o templo. Aí ele fala assim, quem destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso é muito forte. Quem está causando intriga entre os irmãos, quem semeia uma divisão, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus é sagrado. E eu fico assim, é uma dor minha quando eu olho para esses irmãos que eu vou dizer que estão num momento de transição. Né? Creem no Senhor, amam o Senhor, mas o pecado de outro não justifica o nosso. Né? Então, não é porque alguns buscaram manipular o que a igreja deve ser e nesse meio, né, encontraram decepção, encontraram engano, que a gente deve desprezar aquilo que o Senhor diz ser santo e ser dele. Né? Existe vida na comunhão. Né? Na unidade, como diz o salmista, ali o Senhor determina a bênção, determina a vida. Né? Existe uma inteligência dos céus, existe um propósito divino. Né? E se de fato a gente crê no Senhor, a gente não deve deixar de crer naquilo que Ele crê e por aquilo que Ele morreu. Amém. Ele morreu por sua igreja, pelo seu povo. Eu lembro quando você fala disso, eu lembro de Tomé, né? Você até citou ele, né? E Tomé, ele é aquele que fala, não creio, se ele não me mostrar, eu não creio. Né? E a gente olha sempre essa incredulidade de Tomé. Mas Tomé era um cara que foi extremamente machucado. Por quê? Porque quando você olha outros textos de Tomé, né, e tem ele lá, quando Jesus fala, vamos lá para onde Lázaro está, né? E só que há uma perseguição lá, eles queriam matar Jesus lá. E todos os outros discípulos falam, mestre, vamos voltar para lá, é perigoso. Tomé diz assim, vamos, para que se for necessário, a gente morre com ele. Quem é Tomé? É o cara que entrou de cabeça. Ele falou, esse é o rei de Israel, gente, esse é o Messias, prometido, descendente de Davi. Vamos lá, eu creio no projeto desse homem aí. Se a gente tiver que morrer, nós vamos morrer para esse negócio aqui.
Só que, de repente, o líder morre antes que ele, né? Porque é lógico, ele havia entendido errado. Ele achou que era na primeira vinda, que ele já ia sentar no trono. E, de repente, você vê um projeto que você sonhou que era de um jeito e Tomé é decepcionado. Perdeu o chão. Como outros Todo foram. mundo, né? Todo mundo. Decepcionado. E aí, qual é a cura para um Tomé? Talvez a galera que está nos ouvindo, tem gente aqui hoje que foi machucada, entrou de cabeça. Sim. Estava dando a vida, estava dando sangue num projeto, liderando. Verdade. Prejudicou o casamento, às vezes, prejudicou. Sim, e, de repente, você vê o seu líder te machucando, caindo, né? E fazendo coisas absurdas e tal. E aí chegou a hora de curar Tomé, né? E como é que Tomé é curado? Não é numa boa pregação. Tomé já tinha ouvido tudo, né? Não é vendo milagre, Tomé já tinha visto tudo. Tomé é curado, relando no corpo ferido. Né? Então, eu acho que nós precisamos ser esse corpo ferido. Né? Sabe, esse corpo de Cristo disposto a falar assim, ó, vem, rela em nós. Nós estamos dispostos a ser ferido por aqueles que virão, sabe? Sim. Então, é dizer essa mensagem de esperança, existe a igreja do Senhor. Existe. No meio de falsas coisas, existe a igreja do Senhor. Sim. E é como você disse, não desiste porque há uma promessa do Senhor ali. A igreja do Senhor está bem. Está bem. Está bem. Viva. É viva. Ela está de glória em glória sendo transformada. Exato. Ela está presente. Amém. O Senhor não morreu em vão. Não. Então, a sua vontade, exatamente, ele vai voltar e vai encontrar uma noiva pronta. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Deixa eu fazer uma última pergunta, antes da gente encerrar. Eu sempre gosto de perguntar isso. Me fala 3 livros que foram assim, que mexeram, influenciaram muito a sua caminhada. Assim. Tirando a Bíblia, você quer Bíblia, dizer, claro, né? É claro, né? Mateus. Olha, puxa, que pergunta. Seria legal para a galera. Que pergunta acessar. Difícil. É difícil ranquear. Tá, eu vou gastar aqui uns momentos, tá? Tá, beleza. Tá, puxa, a gente não... Você citou por exemplo, você citou o George Miller, né? Sim. Biografias foram uma coisa que... Biografias eu gosto muito. Você né? gosta? Obviamente... quando a gente olha para os evangelhos, o que a gente vê ali? Praticamente, né? Biografias, testemunhos pessoais, né? Testemunhos pessoais que dizem muito acerca do caráter do Senhor. Mas eu gosto muito dos clássicos, materiais de Jonathan Edwards, materiais de Dietrich Bonhoeffer. Discipulado foi um. Com certeza, com certeza. O Vida em Comunhão também foi. Assim, é que são, né, o C.S. Lewis também me ajudou bastante porque, né, minha mente, você sabe, né, deu para perceber, eu questiono, eu tenho as minhas é o testemunho dele, né? Também, né, mas cristianismo puro e simples, ele sempre está ali, né, tá sempre perto. Eu vou te falar, dessa mesa muitas vezes eu pergunto para a pessoa de cristianismo puro e simples, eu acho que é um dos campeões. Que aparece? Que aparece aqui. Me fala 3. Entendi. Cristianismo puro e simples. Entendi. J.I. Packer também é um autor que me abençoa bastante. O Martin Lloyd Jones, né? Essa turma. Essa turminha boa. Essa turminha boa. Então a gente falou de todos os projetos aí que você gravou, mas você lançou um recentemente, né? Sim. Qual foi o último projeto que A gente acabou de gravar no fim do ano passado, 2022, a segunda noite de adoração. Então a gente gravou a primeira em 2017, canções como A Lindo És, né? Vou Construir e outras. E agora, então, depois de 5 anos, a gente grava esse novo momento. É uma noite de celebração, de adoração, com convidados muito especiais. Sim. Né? Quem que participou? Gabriela Rocha esteve com a gente. Que legal. O Isaías Saad esteve com a gente. E a Sara Oliveira. Que demais. Também com a gente ali. E levantamos ali um altar de celebração ao Senhor. E aí esse foi ao vivo. Foi ao vivo. Esses dois são ao vivo. Ao vivo. Entendi. E a gente lançou 2 canções
Ok. Né? A gente acabou de lançar uma. A primeira foi a Ele Vive. Tá. Agora Rei da Glória. E daqui a alguns dias a gente deve estar lançando um outro, então todo o álbum, Entendi. todo o EP. Então vocês vão soltando assim, deixando a galera O pessoal ir saber. curtindo, e aí sai tudo. Então em breve sai ele Ele completo. todo, a Mas já noite... tem 2 músicas já nas plataformas e tudo. Isso já. Então a Noite de Adoração 2 tá chegando, gente! Muito bom. Foi demais. E obrigado, meu amigo. Puxa. Muito obrigado não só por esse momento nosso aqui, mas muito obrigado pela sua jornada. Eu, assim, sempre fui muito abençoado principalmente pelas conferências, sabe? Eu não sou um cara, assim, tanto da música, logicamente, sempre sou muito abençoado em adorar com tudo que vocês já fizeram, mas as conferências, as mensagens, a temática que você sempre trouxe nas conferências, sempre me abençoaram, me confrontaram muito e era uma mensagem que sempre estava indo ali no YouTube, consumindo novamente para ser edificado. Obrigado. E obrigado pela sua jornada. Obrigado pelo seu testemunho. E está aqui hoje nessa mesa. O Senhor é bom. Ele é bom. O Senhor é bom. Demais. Obrigado, querido. E que Deus te abençoe muito nessa nova jornada lá, nesse desafio A todos de edificar a igreja do Senhor. Amém? Amém. Obrigado. Você que está aqui com a gente, assistiu, nos ouviu. E, cara, eu queria te pedir, pega esse link e manda pra galera, manda para mais pessoas, deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou no seu coração nesse tempo aqui. E também curte o vídeo, se inscreve. Estamos chegando a 2 milhões de inscritos aqui no canal. Clica aí, pelo amor de Deus. É proibido ficar assistindo e não se inscrever. Viu? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.